Apesar de ter um novo nome, né, diferenciado, a TestMed, isso já é um serviço que já vinha acontecendo no governo passado por conta lá da época da pandemia, onde se complicou um pouco o atendimento do INSS, que já era um pouco tumultuado. Nós vimos que o governo anterior também fez algumas situações no sentido de tentar zerar essa fila do INSS que os segurados estão enfrentando, que hoje gira em torno aí de 1,8 milhões de pessoas, né, em todos os benefícios, seja ele aposentadoria, auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, benefício por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, BPC, todos esses benefícios eles acumularam aí uma grande quantidade de pessoas na fila de espera e esses pedidos não têm sido analisados. E o governo, né, seja um ou seja outro, de uma forma geral, eles vêm tentando minimizar e reduzir essa fila, até porque o próprio Supremo já teve vários questionamentos, inclusive acordos do INSS assinado para cumprir prazos, e isso não tem melhorado essa fila de espera, essa dificuldade continua sendo grande. Mas, no caso agora, a gente recebeu aí uma novidade, com uma nova portaria, que veio facilitar o acesso daquelas pessoas, né, que dá entrada e fazer perícia, que isso era um entrave, como é um entrave até hoje, porque não se consegue marcar as perícias, elas são muito demoradas e muitas das vezes elas não acontecem, tem que ficar sendo remarcado. Então agora voltaram a implementar essa situação e de uma outra forma agora, possibilitando mais uma novidade que nós vamos estar falando aqui nesse vídeo, contando de uma maneira geral como é que ficou toda essa situação para aquele beneficiário que tenta acessar o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Vou deixar também link na descrição do vídeo com solução para a capa, com soluções para o seu sofá. Para quem tem gato ou cachorro que quer proteger o seu sofá, vai ter lá uma solução. E também o link do nosso curso de departamento pessoal para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre o assunto. Mas é claro que essa dificuldade, né, já vinha sendo encontrada há algum tempo por conta dos outros governos, e no governo passado se intensificou um pouco mais, tinha aquela questão dos militares e assim por diante, mas na pandemia eles criaram a possibilidade de se colocar um atestado no sistema para substituição, pelo menos temporariamente, da perícia, e essa nova portaria ela também coloca essa situação toda como temporária. Então a gente entende que tão logo isso se regularize, as coisas vão voltar a ser efetivamente como eram. Conforme para tudo que você precisar da entrada no benefício lá do auxílio-doença, né, benefício por incapacidade temporária, você vai precisar fazer a perícia. Então a TestMed, esse atestado que é juntado no sistema, para que possa substituir a perícia, ele não vai ser uma coisa que vai ser indefinida. Não, ele vai existir para atender uma determinada demanda, até que essa demanda ela seja atingida, né, reduzida a fila, regularizado o serviço, isso volta, né, para o sistema antigo e aí isso vai ser desabilitado. Mas preste atenção, inicialmente isso só se aplica ao auxílio-doença comum, não acidentário, ou seja, o benefício por incapacidade temporária, que não é decorrente de acidente de trabalho. Os que são decorrentes de acidente de trabalho ainda continua sendo obrigado à marcação da perícia presencial. Então, nesse particular especificamente, ainda não teve alteração, somente para o auxílio-doença que não é acidentário. Então, vamos lá. Existem três possibilidades de você fazer entrega do TestMed, né? Então, como é que vai ser isso? Primeira situação é para aqueles que tem, né, no meu INSS, o login e senha, ele pode entrar através do login e senha e fazer a entrega, anexar esse documento digitalizado no sistema sem problema nenhum. A segunda opção é para aquelas pessoas que têm dificuldade com acesso de login e senha, também já foi ampliado no próprio site do meu INSS uma possibilidade que independe, ou seja, não é mais necessário você ter o login e senha, você pode fazer isso da sua casa acessando o site. Você digitaliza o documento e você vai anexar, vai receber um protocolo. Isso facilitando muito, porque isso antigamente não tinha. E agora, né, a partir de hoje, dia 23/10, com a nova portaria, tem a possibilidade de você fazer entrega física em uma agência do INSS, independentemente
de agendamento, o que é mais importante, né? Vai ter um serviço lá à disposição daqueles usuários que não têm muito contato com a internet, que tem muita dificuldade, ou que não tem aparelho telefônico, que não sabe mexer com tecnologia. Eles vão poder se encaminhar até uma agência do INSS, sem necessidade nenhuma de agendamento, vai chegar lá no dia, vai receber uma senha, né, e vai esperar algum tempo a ser atendido, mas não vai precisar entrar no computador e agendar um dia especificamente com uma senha. Vai poder ir na agência e ser atendido. Nesse caso, para ir na agência, vai ter que levar o atestado médico, que tem alguns requisitos que a pessoa precisa ter nesse atestado para ele ser reconhecido pelo INSS. Ter sido emitido há pelo menos 90 dias. Nome completo do requerente, tem que constar lá no atestado, no laudo, no relatório, principalmente na questão do atestado, o início, o prazo de duração ou uma estimativa, mesmo que for uma situação de prazo indefinido, tem que ter essa estimativa, ser assinado por profissional habilitado com registro no órgão de classe competente. Essa assinatura, ela pode ser uma assinatura eletrônica ou uma assinatura presencial, porque hoje já se admite as duas situações, e nesse caso também é necessário que tenha informações referentes à doença e principalmente o CID. Então, esse é o modelo de atestado que o INSS ele vai reconhecer como um atestado válido. E aí você vai poder, nesse caso, nesse último caso de você querer poder ir à agência para fazer isso, a entrega pessoalmente, levando documento de identificação com foto, no caso, laudo, relatório ou atestado, com todas essas informações que nós acabamos de falar anteriormente. Então, vai entregar lá ao servidor. O que o servidor vai fazer? O servidor vai fazer a digitalização disso e vai dar entrada no sistema, vai gerar um protocolo e vai entregar o protocolo para você acompanhar isso conforme o andamento, né, dali para frente vai ser analisado e aí, deferido ou indeferido, você vai ter que continuar acompanhando. O servidor também vai dar algumas orientações caso isso não seja possível fazer por algum problema na documentação ou falta de documento, ele vai lhe orientar a você reunir documento ou corrigir algum documento e retornar numa próxima oportunidade para fazer o cumprimento dessa obrigação. Importante registrar que, independente, né, de uma situação ou de outra, é necessário que se tenha os requisitos. Quando eu falei aqui ser indeferido, deferido ou indeferido, isso é uma simples razão. Por quê? Porque não basta você ter o atestado e você dar entrada. Você tem que dar entrada com o atestado, cumprir os requisitos de documentos, mas você também tem que ter os requisitos. E os requisitos é ter pelo menos 12 contribuições anterior ao mês do acontecimento, né, do fato. Isso é importante. Estar na qualidade de segurado, que se não tiver qualidade de segurado você não pode requerer o benefício. Nos casos de doenças graves e acidentes não são exigido essa carência. E esse documento também que você vai apresentar, ele não precisa de ser autenticado, reconhecido, nada disso. E também não é necessário você apresentar procuração. Então, veio para facilitar, ampliar o acesso àquelas pessoas que não têm contato ou não dominam bem a tecnologia, e vem nesse sentido para facilitar e dar um acesso melhor e ajudar a resolver dessa forma. Agora, nós esperamos que, com acesso mais fácil desses segurados, que o INSS ele possa, lá atrás, na análise do documento, fazer isso de uma maneira mais rápida, cumprir aqueles prazos, né, que foram acordados entre o Ministério Público e a Previdência Social lá no Supremo Tribunal Federal, naquelas ações que já vinham falando a respeito disso, e possa atender o segurado, né, num prazo bem razoável, no sentido de evitar que aquelas pessoas fiquem longos prazos esperando o pagamento, até porque esse pagamento depende, né, a pessoa depende da sua sobrevivência, ela depende desse valor para poder estar nesse período em que ele não está trabalhando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.